Nosso assunto é sobre o dia 11 de julho. Como os trabalhadores vão atuar nesse dia, que é um dia nacional de greves e mobilizações. Eu estou aqui com o Sebastião José, presidente da Nova Central do Rio de Janeiro. Sebastião, por que os trabalhadores resolveram ir para a rua nesse dia nacional? Bem, a deliberação veio da direção nacional das centrais sindicais, no intuito de dizer ao governo, olha, nós temos uma pauta aí, né, encaminhada ao governo, encaminhada ao Congresso Nacional, e que nada aconteceu. E, na verdade, o que as ruas estão pedindo, o movimento sindical já encaminhou desde o início do governo Lula. Chegamos a alguns temas serem até aprovados no Congresso Nacional, um absurdo, mas é verdade. O fator previdenciário foi aprovado e o Lula foi lá e vetou. O fim do fator. Né? O fim do fator previdenciário. O Lula foi lá e vetou. Então agora nós vamos para a rua exigir, né, que seja derrubado o veto do fator previdenciário pelo Congresso Nacional. Você falou do fim do veto, o fim do fator previdenciário. Quais são as outras bandeiras desse dia? Bem, a redução da jornada de trabalho, que está no Congresso, a gente já atuou, já chegou a ser negociada e está em banho-maria, agora a gente vai para a rua para botar isso na agenda do Congresso Nacional, na agenda dos trabalhadores. Qual é a jornada? A jornada de 40 horas semanais, imediata, sem redução de salário. Essa com relação à jornada. Agora, nós temos reivindicações, né, que está lá, que foi entregue, tirada lá no Pacaembu em 2010, com mais de 40 mil trabalhadores, né, exigindo melhoria para a educação, para o transporte público de qualidade, para a saúde, que são as mesmas bandeiras que levaram os jovens à rua. Simplesmente, no nosso entendimento, e nós já reivindicamos isso, não tem saúde, não tem educação de qualidade, não tem transporte de qualidade, sem respeito, né, sem trabalho decente e sem respeito aos profissionais que atuam nessa área. E com relação às outras questões, a gente ouviu também na internet, em vários e-mails, a discussão também sobre essa questão do petróleo. Tem uma reivindicação específica sobre essa questão do petróleo? Bom, é evidente que nós trabalhadores, está na agenda nossa de que o petróleo é patrimônio nacional. Então não pode ser entregue à iniciativa privada de mão beijada como é o projeto. Então, nossa reivindicação é contra o leilão dos petróleos. E também, o lema é Dia Nacional de Greves e Mobilizações. É greve ou mobilização? É as duas coisas. Nós vamos fazer ato em todas as principais cidades do país, né? Aqui no Rio, nós vamos concentrar aqui na Candelária às 15 horas e vamos seguir em passeata até a Cinelândia, né? Mas antes das 15 horas, durante o período do dia, várias categorias vão fazer paralisações. Algumas paralisações do dia inteiro, outras paralisações de 2 horas. Isso está sendo definido por cada sindicato. A Nova Central é uma das principais centrais aqui no estado do Rio de Janeiro e ela está presente no estado inteiro. Vai ficar concentrado só na capital ou no interior teremos alguma coisa? Não, nós teremos movimentos reivindicatórios nas principais cidades do interior. Já está praticamente definido. A Nova Central vai participar, ainda não temos a certeza se as demais centrais vão somar conosco, mas nós faremos um grande ato em Campos, em Volta Redonda, em Barra Mansa. Essas três regiões já estão definidas que nós vamos atuar, inclusive em algumas já há decretação de greve de servidores públicos, pessoal da segurança. Tem também uma decisão ainda não majoritária, mas que os policiais civis vão fazer uma operação tartaruga, né, nesse dia, e aí é o dia inteiro. Bancários, petroleiros, diversas categorias já sinalizaram com paralisações entre 2 e 4 horas e algumas categorias até de 24 horas. Isso, como todo movimento social, isso vai num crescente, né? Na medida que você começa a tomar as decisões, você vai contaminando positivamente o conjunto das categorias. É isso que você está querendo dizer no sentido do servidor público, dos vigilantes, dos bancários, metalúrgicos? É evidente que quando os trabalhadores vão à rua exigir que a agenda de interesse dos trabalhadores, que é um interesse social, veja você, não dá para entender que esse jovem que saiu na rua exigindo melhores condições na educação e na saúde, que não tenha um parente dele que está aposentado ou próximo a aposentar, que está sendo prejudicado com o fator previdenciário. Então, ou o pai dele, ou alguém da família dele, ou já é aposentado e está sendo prejudicado pelo fator previdenciário, ou está próximo a se aposentar e também será prejudicado. Da mesma maneira, quem está na rua pedindo transporte público de qualidade,
ele sabe que por trás do transporte público tem um motorista lá sendo sacrificado, sendo explorado, e que não vai ter um transporte público de qualidade se não tiver trabalho decente e respeito a esses profissionais. E também toda a cidade, porque o Brasil, né, já está com 85% da população morando na cidade, mas depende de alimentos que vêm do interior, vêm das plantações, etc. Então essa questão da reforma agrária também é um assunto que vocês vão tratar nessa manifestação. Bom, a gente parte do princípio que reforma agrária é igual saúde e educação, é interesse da nação, porque seja as grandes regiões metropolitanas, seja o interior, ninguém vive, né, sem alimento, né? Então uma reforma agrária é uma bandeira da sociedade brasileira, então faz parte das reivindicações das centrais sindicais, né? E nós vamos lutar por uma reforma agrária justa nesse país. Você falou aqui sobre principalmente o trabalho que vocês estão fazendo aqui no Rio, na medida que você é o presidente estadual da nova central aqui no estado. Agora, e nacionalmente, que informações você tem sobre a participação da nova central e das outras centrais no Brasil? Bom, na verdade, nós temos uma agenda, né, que ela é comum a todas as centrais sindicais. Então nós temos 9 pontos lá, né, que é a unidade de ação, onde as centrais vão atuar conjuntamente. Agora, nós temos determinadas bandeiras de interesse. Vou te dar um exemplo. Servidores públicos, né? Servidor público ainda depende de regulamentação. Servidor público não tem direito à negociação coletiva, servidor público não tem direito à greve. Isso são projetos que estão lá no Congresso Nacional e que certamente nós que temos grande parte dos sindicatos, das federações, e a Confederação de Servidores Públicos é filiada à nova central, evidente que esse segmento vai para a rua, né? Vai para a rua defender aquelas bandeiras específicas que diz respeito à organização dos servidores públicos. Agora, do ponto de vista do que vai acontecer lá na rua, porque a gente teve manifestações, às vezes sem muita direção, e que depois teve a questão de vandalismos e etc. Vocês estão organizados para, no sentido obviamente que a manifestação é pacífica, né, dos trabalhadores, como sempre foi. Mas isso, vocês têm esse cuidado também nessa manifestação? Na verdade, tem uma diferença. A diferença é que, quando os jovens foram às ruas, eles eram cada um líder de si, né? O que a gente percebe é que grande parte das reivindicações são as mesmas reivindicações que o movimento sindical já vem debatendo, né, no Congresso Nacional com o governo há anos. Melhoria para a saúde, para a educação, transporte público de qualidade, né? Essas são bandeiras que, de certa forma, nos unifica. A diferença é que o movimento sindical, ele não atua em determinado momento, ele atua constantemente. Então nós não faremos um movimento no dia 8, no dia 11, que vai se esgotar no dia 12. Não, nós vamos iniciar um movimento no dia 11, com paralisações em alguns segmentos, que se não tivermos uma resposta positiva do Congresso Nacional e do governo, pode levar o país a uma greve geral. Mas uma greve geral direcionada, com liderança, com as propostas colocadas antecipadamente para o governo, colocada para o Congresso Nacional, e esse país pode parar se não houver uma definição, né, do Congresso Nacional em alguns pontos que para nós é inegociável. Agora, nós estamos falando aqui sobre uma manifestação que está sendo organizada pelos sindicatos, federações e centrais sindicais. Mas a população que está nos assistindo, que os nossos telespectadores, eles são tanto os trabalhadores como os estudantes, os jovens e tal. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Porque mesmo aquele jovem, Moisés, que ainda não ingressou no mercado de trabalho, amanhã ele vai ingressar no mercado de trabalho, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, ele vai estar subordinado às regras que nós estamos defendendo hoje, de emprego de qualidade, de remuneração compatível com o exercício da profissão. Veja, como é que você vai exigir saúde nesse país? Nós temos médicos aí que não tem... Agora está falando em importar médico no Brasil. Será que o problema é importar médico? Será que o problema é só colocar dinheiro na saúde? Ou dinheiro tem e sai pelo ralo? Será que nós precisamos de austeridade, de responsabilidade, né, de melhor gestão, de valorizar os profissionais que já estão aí? Vamos pensar em trazer profissional de fora? Nós sabemos de médicos que têm que trabalhar em 3, 4 hospitais para sobreviver, porque o salário é uma mixaria. Agora estão dizendo que é 10 mil reais de salário, que não tem médico para trabalhar. Não é a realidade. Ontem nós vimos médicos saindo no Brasil inteiro,
né? Dizendo o seguinte, não é isso, nós queremos condições de trabalho. Porque não adianta mandar um médico para o interior, né? Ou você chega no hospital público aqui no Rio de Janeiro, você vai lá, tá as pessoas em cima de uma maca. Não tem um leito para colocar. Pessoas ficam com a perna quebrada, com fraturas expostas durante dias em cima de uma maca, porque não tem estrutura. Aí agora vem com essa desculpa que está faltando médico, tem que importar médico. Eu acho que tem que baixar a bola, tem que respeitar a voz das ruas, mas a rua sabe o que está pedindo austeridade, está pedindo investimento, mas não é investimento para aumentar a corrupção, não. É investimento para chegar na ponta, para atender aqueles que precisam de saúde pública. Sebastião, um outro ponto importante, da qual eu sei que você poderia falar bem, que é essa situação dos transportes. Porque você é um cara experiente, dirigente sindical da área dos trabalhadores do transporte. Se pede aquele movimento passe livre, né? Pediu a questão da tarifa zero, quer dizer, que não se pagasse o transporte, fosse todo ele grátis. E tem também a questão da situação dos trabalhadores no transporte. Os trabalhadores do transporte também vão participar desse dia? Bem, no primeiro momento eles vão participar do ato em si. Não haverá paralisação no transporte, porque é um segmento muito difícil de você fazer paralisação de 2, 3 horas, como é a orientação da direção das centrais nacional. Porque veja, uma fábrica, você vai lá, um banco, você vai lá, fecha a agência, olha, nós vamos parar aqui de 2 às 4 horas da tarde, não vai entrar ninguém, não vai sair ninguém. O motorista de ônibus na rua não pode fazer isso, ele vai parar o ônibus aonde? E os passageiros que estão dentro do veículo? Como é que vai ser feito? Então, na verdade, o setor de transporte poderá participar numa greve geral, uma greve de 24 horas. Aí sim, o nosso segmento é fundamental e vai entrar nisso. Mas nesse primeiro momento, que é uma mobilização a nível nacional, nós estamos vendo esse movimento como um movimento que vai preparar uma possível greve geral no país para a primeira semana de novembro. Então nós podemos dizer aqui que os trabalhadores, os motoristas, os cobradores, o pessoal do tráfego e da manutenção, fora do expediente, deve estar nessa manifestação 15 horas na Candelária. 15 horas na Candelária. E vocês vão, obviamente, parar Rio Branco. Nós vamos sair em passeata da Candelária até a Cinelândia. E na Cinelândia haverá um ato... Haverá um ato político, onde as lideranças vão falar, né? E ali se encerra o ato já apontando para o desmembramento disso para o futuro. Um outro aspecto aí que aconteceu nas manifestações, essa questão que as manifestações quase todas eram com cartaz, em cartolina, etc. Vai ter faixa, vai ter bandeira, vai ter camiseta do sindicato, tudo isso vai estar presente, carro de som... Tudo etc. isso vai estar presente. Agora, nós entendemos que não há democracia sem respeito aos poderes constituídos. Se a gente não está lá satisfeito com o parlamentar que nós elegemos, vem a eleição aí, vamos mudar. Agora não podemos ser contra a democracia. Então, uma das coisas que nos chamou a atenção, nos preocupou um pouco nesse movimento, foi uma rejeição da sociedade às instituições, de alguns setores que estão organizados. Olha, nós sabemos que tem corrupção em todos os segmentos. Agora, não é acabando com a democracia e voltando à ditadura. Então, na verdade, se nós conseguimos hoje fazer com que todos possam ir às ruas, é porque alguém se sacrificou lá atrás para que a democracia fosse plena nesse país. Então, vamos partir para avançar, não vamos retroceder à era de 64. Então, além dos trabalhadores organizados pelos sindicatos, os setores que não são organizados estão convidados, a população em geral está convidada, os partidos políticos, os grupos comunitários, está todo mundo convidado. Bom, os partidos políticos, os políticos estão convidados se tiver compromisso de ajudar a conduzir essas bandeiras dos trabalhadores brasileiros. Para vir tirar proveito do nosso movimento, não. Parlamentar, deputado federal, se você vier aqui, você vai ter que assumir um compromisso público de que você vai para o Congresso Nacional defender a bandeira dos trabalhadores. Não é vir aqui falar uma coisa e chegar lá no Congresso e votar diferente. Agora, do ponto de vista, para a gente fazer o encerramento, vocês tiveram da nova central sindical, agora um trabalho específico da nova central, o 3º Congresso Nacional da nova central. Se você pudesse falar em poucas palavras, qual a avaliação que você fez desse congresso que reuniu quase 2.000 trabalhadores sindicalistas ligados à nova central? Bem, a avaliação que a gente faz é o seguinte: o segmento representativo da nova central sindical, ele está muito organizado, os dirigentes estão mobilizados, entendem que é um momento
de transição, um momento que os trabalhadores precisam firmar a sua bandeira. Nós temos algumas questões muito arriscadas para o movimento sindical brasileiro. Vou te dar um exemplo, a questão das terceirizações. Né? Isso, se passar do jeito que o Sandro Mabel quer, os empresários querem no Congresso Nacional, vai ferir de morte a legislação trabalhista brasileira. Né? Então nós temos alguns aspectos que fez com que os dirigentes se unissem, entendessem, criassem uma unidade para que a Central saiu organizada desse Congresso para defender os direitos já conquistados e ampliar esses direitos. Ok, Sebastião, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Outro Olhar e quero desejar todo sucesso à manifestação aí do dia 11. E vamos convidar todos que compareçam, que será um ato pacífico, não haverá vandalismo, porque terá dirigente à sua frente, compareça, pode levar seus filhos, as crianças, as mulheres, todos estão convidados para um ato pacífico, para um exemplo de democracia que está madura no nosso país. Obrigado.